Tá todo mundo pronto? Tudo pronto. Muito gostoso poder receber você aqui, que veio nos assistir no Música em Pessoa, um programa que a gente está fazendo para entender um pouco mais de quem produz música, de quem é apaixonado por música. Hoje, no Estúdio Teia, ao meu lado, Luiz Reis. Fernanda Potenza, obrigado. A primeira coisa que eu tô adorando é que eu não preciso fazer mais essa abertura dos vídeos, que eu sempre me embananava. Agora a Fernanda Potenza fazendo isso pra mim, eu tô tão feliz. Hoje a gente tem um convidado especial, agora que estamos aqui de Casa Nova. Sim, uma pessoa que veio diretamente da Bahia, nosso estado maravilhoso. É um baiano querido, um músico sensacional. Já tá há muito tempo aqui em São Paulo. Eu conheci ele acho que uns 25 anos atrás, ou mais talvez. E eu, pessoalmente, hoje. É um compositor nato, ele é um mestre de juntar palavras e melodias. E já viajou o mundo, já teve experiências internacionais e muita coisa. Então, estamos aqui recebendo Dani Man. Seja bem-vindo ao Música em Pessoa. Maravilha, é um prazerzão estar aqui com vocês. Super divertido falar dessas coisas, né? Que a gente gosta, que é a música e, enfim, o mundo. E as viagens emocionais, astrais. Olê! Aqui estamos. Poxa, e a gente se conheceu, como eu estava falando, acho que uns 20, 25 anos atrás, quando eu ainda morava em São Paulo naquela época, e depois eu fui para a Austrália por 10 anos, a gente não se encontrou mais por um tempo. Mas eu quero lembrar quando a gente se conheceu, que foi por volta de 2003, eu acho, e você era recém-chegado da Bahia, em São Paulo. E o que eu me lembro, assim, que quando eu te conheci, você estava há 6 meses em São Paulo, e você já conhecia mais gente em São Paulo do que eu, que morava aqui a vida inteira. Então eu queria saber, como que foi essa chegada do baiano músico vindo para São Paulo para tentar viver da arte? Quantos anos você tinha quando você chegou aqui? Eu já tinha uma caminhadinha. Já estava, acho que com 28, mais ou menos, por aí. Não lembro exatamente, tem que fazer essa conta. Inclusive, a conta dele tá meio errada, porque 25 anos não tem, com certeza. Porque eu tava fazendo essa conta aqui, disse, não estava lá. Porque eu tava gravando ainda, assim, há 20 anos atrás, eu tava gravando na Bahia meu primeiro álbum. Então, ainda não tinha muito essa possibilidade. Mas a razão de vir para São Paulo foi um pouco por isso. Porque foi a primeira vez que eu tava gravando e tudo, e tava querendo expandir um pouco essa coisa de, tipo, ó, beleza, já tem um público na Bahia, mas, né, como é que vai fazer, né, para poder conquistar um público maior? E especificamente na Bahia, naquele momento histórico, também tinha estava um pouquinho mais ligado a essa questão, assim, de um tipo de música, né, que estava rolando lá, que não assim, ocupava muito espaço no cenário musical baiano. Então, tinha um pouco de sair de lá para poder, já que você faz uma música, vamos procurar esse público para essa música, né? Acho que São Paulo teve um pouco dessa brincadeira, né? E aí, demorou bastante tempo para eu vir para São Paulo valendo, né? Eu ficava vindo um pouquinho, voltando, voltava várias vezes, porque é isso, né? É uma cidade complexa, grande, cara, complexa, mas a gente... uma das coisas que o Luiz falou aí é que tem uma certa espontaneidade aí na maneira de lidar com as pessoas, com as coisas. E isso a Bahia me ajuda muito, né? Tem essa régua, esse compasso aí que faz tudo dar certo. Quando você estava na Bahia, esse seu jeito expansivo de conversar com as pessoas, imagino que fosse normal lá na Bahia. Mas quando você vem para São Paulo, esse seu jeito causou alguma dificuldade? Ou foi só facilidades mesmo, te abriu muitas portas? Nada é de um lado só, né? Sim, tudo nada é 100%, né? Tudo tem suas duas faces, né? Eu acho que sim, ajuda muito, assim, quem tem um campo da abertura, assim, isso é muito legal, porque a pessoa se conecta muito rapidamente, tudo que é uma característica muito, assim, do Nordeste, do Norte do Brasil, assim, né? Ser bem rápido, as conexões afetivas, né? E aqui em São Paulo eu percebo que as pessoas gostam de maturar um pouco mais as relações, né? Deixar elas um pouco mais para poder avançar mais na intimidade,
Então isso é uma diferença. Então quem era mais assim, aí fluía super. Quem era um pouquinho mais assim, reservado, aí tinha um certo estranhamento, ainda tem até hoje, né? Por isso que as pessoas, às vezes, né, têm essa impressão, assim, de ser uma pessoa mais doidona do que ela é. Não é só ela sendo ela, né? Mas tem essa impressão, né, que foge um pouco dos padrões, né? Então aí as pessoas, um pouco, né? Mas é isso, Mas né? agora você já está há bastante tempo aqui em São Paulo. Mas eu fico muito tempo na Bahia também. Inclusive, estou viajando amanhã de novo. Né? Mas por isso a correria do vamos conseguir marcar hoje. Né? Mas eu fico bastante tempo, né, na Bahia. Acho que talvez 40% de um ano. Ah, né? que bom. Então você tem um ponto fixo aqui em São Paulo e tem um ponto fixo lá também. Família tá lá, todo mundo? Isso, tem essa coisa de, né, esse momento, assim, da vida, a gente tem que estar mais perto, assim, da família, dos pais que, né, estão mais idosos e tudo, então precisa estar perto, né? Mas também por causa das minhas parcerias musicais, né, que são muito ligadas à Bahia desde aquela época, né, desde sempre, né, na verdade. E aí não dá para você abandonar essas criações, né? E é um lugar muito fértil, né, para criar. Então, assim, eu brinco que na Bahia, se você estiver andando assim na rua, assim, se não estiver fazendo nada, se estiver esperando num ponto de ônibus, só ali você já tem material para fazer 10 músicas em 15 minutos, assim. Mas aqui em São Paulo também, vai. Claro, não é a coisa de especificamente do lugar. Do lugar, é mas você que tá sempre criando. que tá com a antena né, ligada, né? Que tá vivo, né, nesse lugar. É bem por aí, mas eu acho que tem uma certa umas coisas que são muito peculiares do humor da Bahia, né? Que é uma coisa muito engraçada, exatamente por essa coisa expansiva que ele mencionou, né? Então, as pessoas falam umas com as outras no ponto de ônibus. Elas falam, né? Tá ali comprando um acarajé, já tá tudo. Então, tem uma interação social exacerbada, né? Assim, tipo, expansiva, né? E aí é aí que moram essas particularidades, essas coisas e eu reparo, divertidas. assim, que lugares de praia, né? As pessoas estão mais felizes, né? Elas têm alguma coisa ali um pouco mais viva dentro delas, né? Que seja só ficar olhando para aquela coisa linda, né? O mar é uma parte importante aí da minha história. Então, quando você saiu de perto do mar e saiu desse lugar onde as pessoas conversam e veio para São Paulo, isso deu certo na sua trajetória musical? Você imagina que isso afetou a sua música de que forma? Dar certo é uma palavra complexa, mas vamos. Eu acho que o que é dar certo, né? Eu vou começar com essa. Para mim, dar certo é você fazer o que você ama, é você fazer as coisas que chegarem a mais pessoas. Então, nesse sentido, deu sim super certo. Mas eu acho que o efeito, né? Acho que a pergunta tem um pouquinho assim do efeito da musicalidade, né? Como foi isso na sua música, né? Eu acho que uma das coisas interessantes que eu percebi que tinha um certo nicho, foi até aí que a gente se conectou musicalmente também, tinha um certo nicho de coisas que São Paulo tem, que eles, assim, parece que os paulistanos gostam de valorizar uma coisa que é de uma certa autenticidade cultural, né? Às vezes soa um pouco meio exótico, assim, né? Para esses ouvidos. Então, tudo que vem, assim, nesse lugar de... trouxe um pouquinho da cultura, sei lá, do interior de Pernambuco. Pegou um pouquinho da, sei lá, música do Pará. Então, esse lugar metrópole, que é uma das melhores coisas, sem dúvida nenhuma, as possibilidades de conexão, né? Que morar 25 milhões de pessoas juntos traz, né? Essa coisa meio multiculturalista, né? E isso é uma das coisas mais deliciosas de São Paulo, é exatamente você conseguir fazer esses encontros. E eu acho que é muito valorizado quando você vem de fora, né? O que é que você tem para mostrar aqui, né? O que é que você tem de diferente que eu não conheço? E aí, como o Brasil é essa riqueza fantástica, né? De criação musical, enfim, de outras artes, de todas as artes, né? Aí, se junta isso tudo, aí chega em São Paulo, pô,
Aí, tipo, Fervilha, né? o lugar onde tudo acontece, onde tudo se encontra, né? Então, eu acho que o efeito foi um efeito de oxigenar, né? Oxigenar cada vez mais, ter essas influências, né? Pernambuco, né? Vizinho aqui que foi muito acolhido em São Paulo também. E a Bahia já tem uma história longa, né? Tem até uma música lá dos Novos Baianos que fala disso, né? Que os baianos, quando vêm para cá, se dão bem. Um pouco mais grave ali a música, a citação, que ela se derrete toda só porque eu sou baiano. Né? Mas vamos lá. Então, quando você chegou e a gente se conheceu, a gente teve a banda Na Roda juntos. Sucesso! E quem conhece o Daniel, o Daniman, era Daniel Man e agora é Daniman. Tá certo. Né, para simplificar, para facilitar, digamos. Mas quem acompanha o seu trabalho sabe que a coletividade e as parcerias são importantes nas suas composições. Então, como que você vê isso? Como você viu quando você chegou em São Paulo, de achar parceiros? Né? Como que foi quais foram as suas estratégias para conectar com pessoas, com artistas e poder compor junto? Talvez, não sei se teve muita estratégia, mas teve muita coisa que foi acontecendo. E aí quando você vê, né? Uma das coisas que eu acho que na banda Na Roda, especificamente, o início dela foi de um jeito bem divertido de contar. Eu tenho como se fosse tipo meu tio, né? Tipo padrinho, assim, amigo dos meus pais, que ele tinha uma casa de show na Bahia e eu sempre tocava nessa casa de show, pá. A gente tinha essa relação, assim, de trabalho e de parceria também, né? E era uma casa de show muito legal, tinha muitos artistas que tocavam lá. E aí ele era sócio, em algum momento, não lembro exatamente o quê, de um enfim, agitador cultural que é daqui de São Paulo, da cidade de Bragança Paulista. E aí ele criou, durante o tempo, a ideia, virou hoje, né, chama Galpão Busca Vida. E Busca Vida é por causa de uma praia lá na Bahia. E esse Busca Vida virou uma cachaça. Ele hoje, né, tá aí bem, porque também criou uma cachaça que tem aí, todo mundo já deve ter tomado por aí. Acho que junta com pinga, com limão, com não sei o quê, foi uma delícia. Resultado, aí esse colega que estava inaugurando esse espaço lá em Bragança Paulista disse, vamos lá, vamos tocar lá. Nessa brincadeira de ir tocar lá, eu conheci músicos de lá que foram, né, ver o show lá que eu tava fazendo e tudo. E disse, legal, gostei dessas coisas. E era uma banda, assim, de rock, assim, que tipo, 3 pessoas de lá que já tinham uma banda. E ele disse, eu tô me mudando para São Paulo. E eu vamos tocar, beleza, vamos tocar. Aí nessa brincadeira, era uma banda que chamava Drux, né, de rock, assim, uma onda super legal. E aí eles já disseram, não, vamos tocar. Eu digo, eu também tô chegando em São Paulo, vamos tocar, claro. Aí nessa eu encontrei, né, do nada, nossa amiga Juliana Souto, falei com ela esses dias, eu tava vendo uma exposição na Oca, de alguma coisa assim, sei lá, Da Vinci, alguma coisa assim, bem... E aí a gente conversando na fila, eu disse, eu sou flautista, não sei o quê, então, vem pra cá, vamos conversar, tem uma banda lá. Então, assim, de um jeito muito espontâneo. Aí, numa dessas também, eu encontrei o Adriano Salhab, pernambucano maravilhoso, multi-instrumentista. E aí ele, nessa brincadeira, essas conexões foram sendo feitas e, de repente, quando a gente marcou um ensaio, tava lá, tipo, 8 pessoas de lugares aleatórios, né? E aí, no meio dessa brincadeira, veio o Luiz Reis também para brincar nessa roda. Um pouco depois, né? Tiveram depois, outras pessoas até que se destacaram depois de passar pelo Na Roda, né? Você pode citar algumas? Na verdade, o próprio Adriano, né, tem um trabalho, a galera, mas eu acho que a mais conhecidona, né, de hoje é a Tulipa Ruiz, que né, teve uma carreira... Eu sempre acho divertido isso, né, que ela tinha uma banda com o pai e com o irmão, que virou a banda, né, dela, assim, depois, o saudoso Chagas. E aí ele ficava, será que eu não consigo abrir o show do Na Roda, não? Você vê o mundo dá voltas, né? Eles estavam pedindo para abrir o show, né? E era isso, era um projeto deles ali, né, da família, tocando um pouco das composições. E depois Tulipa regravou, né, uma das nossas músicas lá, que é A Ordem das Árvores. A Ordem das Árvores, que originalmente saiu
no disco do Na Roda, né? Pois um disco original. independente. Pois é. A Tulipa era a vocalista junto com você? Comigo e com o Adriano. Tá. Os três principais vocalistas. Aí depois foi mudando um pouco a formação. Depois teve Luz Marina, né? Que fez parte dessa banda também. Teve vários momentos bacanudos. Elaine também, né? Bedurê. Aí, Gusta Souza. Daniel Conte. Daniel Conte, todo mundo, né? Uma delícia. E agora, então, essa coletividade que é importante e faz parte do seu trabalho na parte da composição mesmo. Você comentou que lá na Bahia, quando você vai num ponto de ônibus, já tem material para fazer várias músicas. Mas pelo que eu te conheço, você é um cara que faz uma música por dia, em qualquer situação, em qualquer momento, com qualquer pessoa. E você envolve as pessoas ao redor. Eu queria explorar um pouco esse seu lado, que eu admiro, desse poder que você tem de juntar palavras com melodias e de pegar estímulos que vêm de outras pessoas. Como que você vê essa sua criação musical? Como que ela chega? Como que ela começa? Essa é uma pergunta difícil de responder, porque vem de muitos poros, né? São de muitos lugares, mas eu acho que parece que uma das coisas mais deliciosas assim, que tem assim, de fazer na minha existência é conseguir trazer um pouco da experiência humana para de alguma forma afetar, né, o outro. Então, quando a gente tem essa possibilidade de trazer alguma coisa que de alguma forma vai pegar no coração de alguém, que vai ajudar, às vezes. Eu acho que uma das talvez seja o exemplo mais forte assim, que eu tenho dessa coisa acontecendo ao vivo, né? Uma das queridas amigas também, que fez parte do Na Roda, que é a Carol, ela teve uma situação que o pai dela faleceu afogado, né? E aí, nessa brincadeira, estava acontecendo isso na vida dela, ela vivenciando esse luto. E uma das músicas, né, que a gente tocou muito, que chama Marília, né? Marília. E aí pegava ela, porque falava sobre o mar, falava sobre essa coisa do... E aí ela disse, essa música me ajudou a meio que achar um lugar confortável para mim, dentro da ideia de que o mar levou meu pai, né? Enfim, coisas desse tipo, né? Então, é um exemplo concreto que eu digo assim, tá valendo a pena fazer isso. E Daniel, Dani, né? Dani, mano. Nesse momento de você compor, você tem um caderno, no notas do celular. Conta pra gente como que porque o Luiz comenta de você sempre como uma pessoa que tá o tempo inteiro criando e fazendo e compondo. Recentemente ele te visitou e falou que já fez uma música lá, né? Cuidado, pessoal, quando você encontrar Dani Man, você vai virar compositor. Você vai virar um compositor assim que encontrar Dani Man. A gente tem, inclusive, né, músicas que eu estimulava muito ele para fazer, né? Músicas pro Na Roda. A gente tem algumas bonitas, assim, que a gente tem que botar no mundo, inclusive. Né? Mas no caso, essa recente foi muito legal, porque era uma colega que é da Venezuela originalmente, mas, enfim, morou um tempo na Espanha, agora está em Portugal, e a gente fez um trabalho junto com o Luiz Gaioto, né, que era o Cabarezinho. E aí a gente ficou nesse negócio de ficar junto, assim, né, um tempo fazendo música, e aí agora que ela estava morando fora, eu disse, não é possível, a gente, né, se conhece há um tempão, não fez música junto? Eu tenho uma brincadeira de que você só vira amigo mesmo depois que fizer uma música junto. Entendi. Então, assim, claro, né? Você não precisa virar compositor do nada, como ele falou ali, mas se você quiser, tem como. Né? Mas, assim, respondendo sua pergunta de um jeito mais legal, é que, assim, eu acho que essa coisa de estar em constante ebulição, assim, ele é o lugar de você ligar, de fato, umas antenas, né? Você tem que ligar umas anteninhas. Você tem que ficar meio que querendo ouvir, né, aquilo que está se passando na experiência humana. E algumas delas aí batem fundo na gente, aí a gente começa a reverberar aquilo, aí vai mexendo. E aí a pergunta técnica, da onde é que escreve, né? Como é que faz?
Já mudou muito, né? Somos migrantes digitais, né? Começamos quando ainda não tinha nada disso, né? Então… Mas você não pegou máquina de escrever, por exemplo? Também não escala. Xerox. Mas assim, eu gosto muito do papel, acho ótimo, gosto. Só que o papel, ele tem um pouquinho de dificuldade, porque eu rabisco de um jeito que minha letra é muito… Depois você mesmo não entende. Eu tipo até que isso? consigo entender, mas quando eu tô compondo com outra pessoa, não adianta nada ter um papel, porque eu mostro e a pessoa não entende nada do que tá escrito. Então, recentemente, assim, eu sempre, tipo, bota um tabletzinho, bota um celularzinho, alguma coisinha assim pra ajudar. Mas na hora de criar, uma das coisas que eu mais gosto de fazer é deixar gravando. Às vezes fica gravando 2 horas, porque eu detesto perder. Porque às vezes é detesto perder uma sacadinha musical, né? Que eu fico, mas como era mesmo aquela parte? Ou uma letra, um pedaço de uma melodia, essa parte. Aí eu gasto um tempão depois, não é tipo ouvindo tudo. É porque você tá acostumado a fazer isso sempre, né? Então, aí minha curiosidade às vezes quando você tá sozinho, tipo, andando na rua, num parque, e vem alguma coisa, porque eu acho que de composição também vem umas coisas, né? De repente, é isso que você falou, você tá num ponto de ônibus, você tá tomando um café e te vem alguma coisa, você escuta uma conversa, alguma coisa te desperta. Nessas horas, você pega o celular e começa, pique. Escrevo. Normalmente eu gravo. Eu gravo às vezes quando não tem nem melodia, mas eu gravo. Então você vê o Dani Man, assim, num café, falando sozinho, gravando. Tá nascendo uma composição. É possível, é bem provável. E vem a letra, vem a melodia antes? Ou depende? Isso é muito… Eu comecei só compondo música, né? Não tinha uma relação com letra, assim. Letra foi uma coisa posterior. Então eu ainda acho que é um pouco mais fácil melodias em geral do que letra, assim. Mas vamos dizer que tá assim, 45%, 55%. Assim, não tá tão longe um do outro, né? Porque com o tempo, isso é divertido de dizer, as pessoas me chamam para ser letrista. Isso é uma coisa que eu não imaginava, porque tá aí uma coisa que, né? Mas eu fui fazendo tantas vezes que as pessoas têm esse desejo de tipo, não, quero letra aqui, ó, vamos nessa. Então eu fico pensando que uma das coisas legais é conseguir ter essas duas ferramentas para onde funciona mais, né? Você tipo, você quer fazer o quê? Quer letra? Tem. Quer fazer melodia? Tem. Quer fazer arranjo? Tem. Quer gravar? Tô pronto. Vamos lá. Porque aí você tá servindo a música, né? De todas as formas. Agora, quando você é convidado para escrever uma letra junto, a pessoa já tem uma coisa? Você joga na viagem, no sonho da pessoa, é isso? Você entra pro time dela? Isso é uma das coisas mais legais, né? Compor com outra pessoa significa conhecer o universo daquela pessoa, né? E aí isso não tem pra ninguém. Porque eu acho que é um dos meus maiores prazeres também por isso. Porque você aprende muito, né? Você entra numa viagem ali, né? Que é muito divertida. Mas a sensação que eu tenho é que muitas vezes que as pessoas me chamam pra ser letrista é porque elas não são muito boas nisso, ou enfim, tem dificuldade, tem alguma questão com isso. Então, muitas vezes só tem a melodia mesmo. E aí, E aí eu é que tenho que fazer toda a letra do zero. Mas eu faço uma entrevistinha antes. O que você estava pensando quando você fez essa música? Eu não sei. Eu fico… Rola também o que estava sentindo? O que você estava pensando? O que você estava sentindo? O que quer se passar com essa música? Tipo assim, quando você ouve, o que você, né? O que seu coração leva você para onde? Aí eu vou puxando umas imagens para poder… A chance de eu fazer uma letra que a pessoa goste é maior. Tem uma coisa que eu vejo com compositores, especialmente às vezes no começo, e eu senti isso na minha trajetória, onde você vê que aquele é o seu filho e você acha que é uma preciosidade, uma coisa única que está nascendo ali, e muitas vezes tem-se um apego àquilo. Né? E nesses casos, quando você é convidado, a pessoa já está desapegando. Mas quando você tem uma ideia inicial de uma música, como que você vê? Se você se apega àquela ideia ou você quer mesmo jogar para o mundo e buscar parcerias e expandir aquela ideia? Como que é essa relação do seu filhinho e a de compartilhar com outras pessoas?
Eu tenho prazer de compartilhar, então não rola muito sofrimento, não, com apegos e tudo. Mas, para não dizer nada, às vezes, algumas pessoas, elas dão sugestões, né, de caminhos que você acha não tão interessantes, né? E isso é delicado, né? Porque se você não tem um grau de intimidade com a pessoa, um pouco a pessoa pode se sentir, né? Assim, pô, mas me chamou aqui pro negócio e tá aí achando ruim, né? Enfim, gera um pouco de uma possibilidade de conflito ali. Então, você tem que ser bastante, digamos assim, cuidadoso na maneira de falar, de expressar, para ver se vai por um caminho desse jeito, assim, se dá para adaptar. Aí, se você sente que a pessoa tá muito apegada àquilo, tá tudo bem também, né? Não tem problema. Eu acho que esse é o jeito como eu lido, assim, com essa questão. Eu ficaria pensando que talvez fosse interessante também, assim, se a pessoa tiver nesse lugar, assim, de muito apego, você vai na onda dela também, você cria junto, né? Agora, eu, pessoalmente, já tive relações, né, musicais que estavam acontecendo e que o resultado final não ficou exatamente o melhor para mim, né? Eu não achei o melhor possível. Mas aí é a coisa do compositor, né? Quer dizer assim, eu não vou gravar essa música, mas outra pessoa pode achar que a minha melhor música é essa. Mas pra mim não ficou assim, eu não gravaria. Por quê? Porque não encaixou ali com o que eu quero dizer, ou com o jeito, ou com alguma melodia que… E acho que essa é a vantagem, né, Dani, de fazer toda hora, né? Porque não é que você compõe de vez em quando, você tá compondo sempre. Então, você já tá acostumado com o momento que não vai sair tão bom, porque é impossível, né? Saem todas maravilhosas. Todas boas, né? Se bem que a gente foi no show lá no C6 Festival, como ele chama? do Nile Rodgers. Nile Rodgers. E era cuspindo uma atrás da outra. Boa. E eu falei, não, ele é uma pessoa que tá aí no seu repertório ou não? Delicioso, adoro. E o Daniel, a gente tá falando do apego, dessa expansão, porque ele não faz parcerias com uma pessoa. Ele tem músicas com 11 compositores diferentes. Porque ele começa com uma, no dia seguinte encontra outra pessoa que já adiciona ideias e vai fazendo uma colcha de retalhos e ideias. Mais ou menos. Isso é delicado também, porque algumas pessoas não dizem, eu não combinei de compor com esse outro aí que você chamou, né? Não é assim, não. Não é bagunça, opa! Mas eu acho que teve uma questão que… isso acontece mais em contextos coletivos, né? Tem uma música mesmo que a gente fez na época, inclusive com o Dani Conte, que era tipo assim, todo mundo tava fazendo um curso de composição com Eduardo Gudim. Beleza, aí tava todo mundo lá fazendo a música. E aí, em algum momento, né, tipo, tinha uns exercícios, né, não sei o quê. E aí tinha eu que disse, então vamos fazer aqui com todo mundo. Assim, cada um fazia ali, uma pessoa, duas, traga uma música. Eu digo, não, em vez de trazer, vamos fazer uma aqui, ó. Esses tipos de projeto, né, tem um tesão, né, me colocam nesse lugar, né, inclusive dou oficinas disso, de criação. Então, de fazer com muita gente, acontece mais nesses contextos, não é assim, essa loucura toda, não. Então, nas suas oficinas de criação, você acredita que todo mundo é capaz de criar uma música mesmo? Isso sem sombra de dúvida. O ser humano é muito capaz, né? É muito amplo as nossas possibilidades criativas. Então, não tenho dúvidas que é uma das coisas mais legais que a gente pode fazer no mundo é trazer a criatividade das pessoas para frente, né? Sim, eu defendo muito isso, né? Que nós somos criadores. E acho que existe uma pressão quando você se reconhece artista, que você tem que criar, então, algo que vai vingar, que já tá bom, que já tá pronto pro público, que vai te trazer sucesso. E na verdade, nós somos criadores, a gente vai criar. Então, eu, por exemplo, sou professora de artes e de dança. Eu defendo que todo mundo pode dançar. Eu não tô defendendo que todo mundo vai ser um bailarino, né? Então, você não tá defendendo que todo mundo vai ser um compositor, mas que consegue compor, é isso? É muito legal essa visão, né? Que é uma visão ampla da experiência humana, assim. A gente não existe a possibilidade da gente ser um ser humano que não crie. A gente cria todos os dias, em qualquer contexto. Agora,
pessoas que jogam isso para o campo artístico, né? Essas criações para o lugar artístico, ela pode fazer uma escolha, né? Ela não precisa dizer, eu vou profissionalmente ser isso. Porque essa é a diferença, né? O ofício da arte é uma coisa que você se dedica o tempo todo a isso, né? Então, isso gera digamos assim, uma expectativa ali de excelência artística e tudo, que é super relevante. E eu acho que nesse sentido é isso que você falou, né? Tem um pouco essa pressão, né, para esse lugar. Mas essa vivência musical, a vivência artística, ela tá aí para todo mundo e não pode... E aí é por isso que as pessoas que trabalham com a educação musical, enfim, a educação das artes como um todo, tem essa situação de você saber a diferença, assim, tipo assim, eu quero colocar essa pessoa em contato com esse lado, né, com essa possibilidade, com essa criatividade. Agora, quem vai escolher disso uma profissão é outra coisa, né, mas todo mundo pode, todo mundo deve, todo mundo precisa, né, disso para ter uma vida mais, enfim, assim, que você... sinta que sua vida tá valendo a pena ser vivida. Sim, eu quero que essa mensagem chegue aí no seu coração, de que todos nós somos criadores. Com certeza. Não, e a gente que trabalha com educação, e você também, Dani, deve ter reparado que quando a gente é jovem e criança, a gente não tem muitas amarras. Então, às vezes, propor um trabalho criativo e original para uma criança é uma diversão e é uma brincadeira. E à medida que a gente vai crescendo, às vezes vão criando amarras, vão criando bloqueios e vergonhas e às vezes isso é desbloqueado. Então, eu imagino quando você trabalha com adultos numa oficina de criação, tem muito parte de tirar os bloqueios, para deixar a pessoa ver que é uma brincadeira, deixar à vontade e ver que isso é uma brincadeira. E que é divertido fazer junto, sabe? Só de tirar, né, um pouco dessas pressões, né? Ai, meu Deus, será que eu faço isso bem? Será que eu vou cantar mal? Será que... Só de tirar isso, né, já vale, já valeu tudo, né? Julgamento. É uma coisa que eu gosto muito de lembrar para os corações que vêm até minha mão para aprender alguma coisa, pra gente trocar. É isso, você pode errar, né? E aí eu lembro para mim também. Eu posso errar, você pode errar, e não vai ter ninguém aqui vindo te dar uma multa, brigar com você, né? Então, essa experiência, né, do errar, do acertar, de ter um resultado que você se sinta satisfeito, né? Então, não só por uma coisa estética ou harmoniosa, mas você tá satisfeito com aquilo que você conseguiu fazer, que você conseguiu se superar, de ter se colocado ali à prova para fazer, para criar, para cantar, para atuar, enfim, né? Seja no lugar que você se colocou, né? E é muito legal que você tá falando, a gente falou, né, do negócio do dar certo, né? Dar certo é isso, né? É você fazer um pouquinho mais do que você, a régua de comparação é você mesmo, né? Você tá fazendo de um jeito que você tá feliz, que você achou que tá mais bacana, esse é o lugar. O único lugar que dá para comparar é esse. O resto é certeza que vai dar probleminhas aqui na parte psíquica, né? De ficar tentando esse lugar, de ficar tentando projetar, né, um bando de coisa. E aí, quando você assume esse lugar da vulnerabilidade, é uma coisa que é relevante, assim. Eu lembrei, inclusive, de uma música desse álbum que a gente gravou junto, que se chama Dani Man Excêntrico, que fala sobre... A música título do negócio é: se eu fizer o errado direitinho, aí tá tudo certo. O que é fazer o errado direitinho é isso, é fazer do seu jeito, mas que as pessoas, né? O que é o direitinho? O direitinho é fazer né, sendo honesto consigo mesmo, né? Com o que você acha importante. Então eu acho que é um pouco nesse lugar, assim, de... Era um álbum inteiro que falava sobre esse lugar de achar um lugar para si, né, no mundo, diante do estar vulnerável, né? E o vulnerável, muitas vezes, ele é entendido como você está sem recursos, né? Mas é o contrário, essa vulnerabilidade que deixa você mais perto dos seus afetos e dos seus sentimentos de verdade, sem receios de ficar, digamos assim... performando, né? Nessa sociedade de hoje tá muito nesse lugar, né? De performar, de mostrar que, parecer, né? Em vez de ser. Pegando esse gancho, né, Dani,
a voz interna que todos nós temos, né? Que vai conversando com a gente. Quando ela tá em baixa, que eu acho que isso é natural para todo mundo, claro, né? Uma pessoa, às vezes, baixa. mais sensível vai se abalar um pouco mais, outras menos. Mas eu acho que nós estamos num momento, né, dessa performance, onde todo mundo tá feliz numa plataforma, né? Na outra também, e enfim… Cada uma no seu tempo, mas todo mundo muito feliz, todo mundo num cenário muito bonito, né? Não falando das suas vulnerabilidades, não falando do que tá… o que a voz interna realmente está falando. Então, quando a sua voz interna não tá tão pra cima, nesse astral, que nem a gente tá aqui… Quais são os seus recursos pra, tipo, não afundar muito? Pelo menos estabilizar ou… já subir logo? Quais são os seus recursos, assim, como Dani Man, assim, do lado… Vida pessoal. Ao lado pessoal. Digamos que eu sempre brinco, né? Eu tô muito interessada no CPF das pessoas, né? A pessoa física. É engraçado você falar pessoa física, né? Porque é isso, né? Tem muito… Em pessoa. E tem a ver com o corpo, né? Da coisa. Acho que uma das coisas principais que eu percebo é que você tem que fazer coisas que são no âmbito físico mesmo, corporal. Isso é uma coisa que acho que ajuda muito. Então, assim, a gente aí você pode falar, vai meditar, vai fazer uma yoga, vai não sei o que. Você pode falar tudo isso, é legal. Mas são coisas que são práticas mesmo, né? Assim, tipo, uma coisa simples. Se você falar andar na rua, dar uma volta ali num parquinho, só isso, assim, você não faz mais nada, não leva o celular, só fica ali olhando, andando. Isso daí faz com que você veja que o mundo, ele é mais do que você. Ele não tem um passarinho, tem um não sei o que, tem várias outras coisas que aí você começa a se dar um pouquinho menos de importância. E aqueles draminhas todos que, né, normalmente a gente tá isso aí por causa de um drama. Aconteceu isso aqui, alguém não gostou disso aqui, você falou uma coisa, teve um conflito, não sei o que, alguém ficou chateado. É esse lugar, né? Então você vai e toma essa atitude, né? Aí é isso, eu acho que fisicamente isso ajuda muito. Agora você falou de falar do CPF, mas na música, esse é um lugar de grande conforto, assim, para mim. Dos momentos, assim, de mais dificuldade, assim. A música tava lá para me dar esse acolhimento, assim. Eu acho que… assim, pelo menos digo de mim, né? E acredito que pro Luiz também. A ideia desse programa é muito por conta disso, né? A música, ela tá em vários lugares, né? Ela tá numa trilha sonora, ela tá na rádio, ela tá dentro da sua casa, ela tá dentro da sua cabeça, você tá cantarolando, toca uma música, você fica emocionado e lembra de alguma coisa. Ou é uma nova que te faz parar e prestar atenção na letra, que não é muita gente que faz isso, né? E isso é uma coisa que me encanta também, né? Tipo, as letras são esquecidas e eu amo letra, né? Amo entender pelo menos um pouco da poesia que foi dita. Mas justamente por isso, porque a música, no momento que você tá feliz ou você tá triste, ela te sustenta, né, de alguma forma. Então, assim, você muda o ambiente. Então, tem fábricas que colocam música pra fazer o pão, a cerveja, né? Tem estudos até de como a música tá nos afetando, né? Afetando nossos poros, nosso ser, nossa alma, para quem acredita em alma, né? Nossa matéria, para quem vai ser mais cético disso, enfim. Eu sinto que tem uma coisa que o pessoal que estuda isso, eles, né, já é ciência, já certeza, né? Que é a coisa de você pensar, assim, que cada frequência é, né? Para quem, enfim, quem não é do ramo, é a frequência da física mesmo, né? Frequência da física quer dizer quantas vezes tem uma onda sonora acontecendo ali. Então,
tem ali, se tá tudo assim, ó, aí você sente uma coisa, se tá tudo, é outra coisa. Cada faixazinha, então as pessoas estudam isso mesmo, assim, né? Dessa coisa de você fazer uma terapia só com as frequências, né? Então, tem provas disso já, botam, né, moléculas de água. Já. Tem estudos, né, que falam que a afinação do universo é diferente daquele 440, que é o padrão que usamos na música, e que talvez por isso que o mundo é tão caótico, porque estamos desafinados com a frequência do universo. Esse é um assunto que é difícil. Rende muito. Deveríamos fazer um podcast só sobre isso. Chamar um físico, né, para conversar. Nossa, com certeza, porque isso também é uma coisa muito interessante, né? A gente vê a música como algo artístico, né? E a música está totalmente ligada à matemática, à física. Imagina na escola você ter, né? Eu defendo que a escola tinha que ser o lugar mais maravilhoso do mundo para ir, né? E na verdade tem aulas muito chatas e se acorda muito cedo, e nós somos criadores. Eu sou louca para ter uma realidade diferente, né? Disso. Sabe que esses dias eu tava lendo um negócio que eu achei divertido. Você sabe aonde é que, quando precisa pessoal que trabalha com produção de cinema, você sabe onde é que eles vão para poder fazer filmagens de tipo de cadeia, não sei o quê? Eles alugam escolas. Porque os corredores, os não sei o quê, tudo tipo imagem de presídio, eles gravam nas escolas. Pois é. Por aí você vê. Não, mas aí entra num campo, numa conversa que eu preciso me controlar. Que eu nem sei se eu posso dizer tudo que eu penso. Segura. Me segura essa menina. Mas aí você joga loirão. no Michel Foucault. Michel Foucault, ele já falava disso, sei lá, 40 anos atrás. E aí foi ele, não fui eu. E o bacana é a gente ver assim, que isso tá se espelhando em vários lugares. Então, por exemplo, lança ali uma marca, lança uma geladeira colorida. Ela é mais cara e todo mundo que tem o poder aquisitivo vai lá e compra, né? Então, assim, essas coisas padronizadas que estão todas de um jeito e que alguma marca saca ou alguém faz diferente, é o que todo mundo quer. Né? É o que todo mundo quer. Existe um lugar de segurança nosso de estar ali, né? Num lugar seguro, onde a gente já está acostumado. Mas no fundo, acho que todo mundo tem, desconfio que todo mundo tem esse foguinho queimando por uma coisa que esteja mais viva, que esteja mais vibrante, né? E que nos traga, né? Então, corredores cinzas para uma escola, eu acho não comporta. Pois é. E talvez seja isso uma das coisas que faz as crianças deixarem de criar. E quando a gente sai da escola, a gente não é mais criador. A gente entra com uma imaginação e uma criatividade à flor da pele. E quando você sai da escola, você sai com medo e com julgamentos e com não se achando bom o suficiente, né? Então, alguma coisa acontece nesses anos aí, nesses lugares. Eu tô há muito tempo andando por escolas, né? Você falou que você também dá oficinas, tudo. Já trabalhei bastante. Você trabalhou em escola também? Já trabalhei em escola, mas minha experiência maior é com a educação no ensino superior, assim. Tá. Mas já trabalhei recentemente, né? Fiz um mestrado na área de música e tecnologia que tem esse viés de vivências musicais através da tecnologia. E esse, sim, era mais em loco. Só que como foi na pandemia, não consegui fazer muito trabalho em campo, né? Porque estava tudo fechado. O Lu também deu aula também, né? Então, estamos aqui com 3 pessoas, né? E todos os que estão aí nos assistindo, né? Que tiveram essa oportunidade. O que eu percebo, não sei se vocês concordam comigo, que você que está aí também, é que quando você está num ambiente escolar, num ambiente de educação, existe um protocolo já esperado de uma aluna, de um aluno, né? E quando eles quebram, e se for criança, cada vez com a idade menor, eles vão quebrar, eles recebem bronca. Então, às vezes, de coisas simples. Imagina eu que dou aula de artes, a criança do nada tá ali fazendo trabalho, de repente tá pintando aqui a mão, a cara. Curtindo, adorando. A primeira coisa que vão falar é, não pode! E eu, quando tô em experiências com o estagiário, eu acolho a estagiária, né? E não a criança. Porque a criança vai continuar ali, feliz, tá felizaça. E a estagiária não, tá em pânico. Achando né? que tá fazendo alguma coisa errada. Que tá deixando. Eu falo, não, tá tudo bem. É isso mesmo. Nessa aula pode, em todas as outras não vai poder, mas nessa pode. Olha que legal. Você já pintou sua mão? Venha cá pintar sua mão, sabe? Faça que nem a criança.
né? A criança ensina, né? Agora, Daniman, nessa sua trajetória aí, né? Que vocês se encontram na roda e rodam bastante. Luiz vai para fora fazer também um mestrado, vai lá para Sydney. Você indo e voltando de Bahia. Acredito também que… logo mais a gente quer perguntar disso, inclusive, né? Que lugares outros, né? Além de São Paulo e Bahia, que você esteja. Mas nessa trajetória… Quem te inspirou, assim? Se você for pensar em uma pessoa, assim… Quem é uma fonte de inspiração que sempre você vê, você tá caindo ali naquela pessoa? Tem um nome? Isso é uma pergunta bem malvada. É tipo assim, escolha o seu filho favorito. Não. É uma pessoa que você sempre vê que você cai ali de novo. Não é o favorito, nem favorita, mas porque é difícil escolher um, né? Esse é o problema. Mas pode falar vários. Eu acho que a questão… minha maior influência, acho que não há sombra de dúvida disso, tem a ver com a música afro-baiana, né? De alguma forma, todas as coisas que acontecem ali naquelas questões rítmicas. E assim, aí eu tive também, né, na vivência musical, eu testemunhei a construção digamos assim, de um mercadão gigante a partir do samba reggae, né? Que, né, se tornou depois axé music e tudo. Então, isso é uma coisa muito forte, assim, né? Então, toda música que eu faço, ela tem um negocinho de percussão, ela tem um negocinho de polirritmia, que é muito ligado a essa característica da música da Bahia, assim, né? Que tudo vem de um lugar só, né? Tudo vem ali daquelas comunidades da África, do oeste da África ali, né? E aí elas… essa sonoridade, né, que foi transposta aí, né, para as Américas como um todo, aquilo ali tem uma influência gigantesca, assim, tudo que eu faço. Agora, nomes específicos, a gente pode ter muitos, né? Mas eu acho que talvez o nome que da Bahia que seja mais fácil de sintetizar tudo isso é Gilberto Gil, né? Ele tem esse lugar, né? De conseguir ser um orixazão, assim. Mas, como um todo, não só ele, né? Mas todo esse movimento… Vocês estão escutando? Estão escutando? Estão escutando? O telefone? O telefone. O telefone tá tocando. Alô, Gil? Ô, Gil. Que bom! Que bom. A produção conseguiu, sim. Obrigada pela ligação. Peraí que eu vou passar pro Daniman. Tá aqui, Dani. Que sonho. O que você falaria para Gilberto Gil nesse momento? Eu gostei desse quadro. Eu gostei. Ó, Gil, Thiago Caio. Você é a pessoa que faz o Brasil, a vida, o mundo acontecer de um jeito assim tão, tão próximo da espiritualidade, da vida, do mundo. Não é você, obrigado por você existir. Ainda bem que você existe, esse orixazão sobre a terra aqui, fazendo coisas lindas, né? E enfim, né? Agora tem um negócio para contar. Você, Gilberto Gil, você tem uma brincadeira lá que você é padrinho de minha irmã e você nunca liga para ela. Só tem uma foto dele. Mas, bom, um beijo para você. Liga para Clarice, viu? Um beijo. Olha, mas Gil também dizem que ele é padrinho de metade da Bahia, né? Pois é. Minha irmã é uma delas. Agora, falando de inspirações, teve alguém que você admirava muito, que você sonhava conhecer e que acabou virando seu parceiro musical? Tem, assim, nesse nível, assim, Gilberto Gil, ainda não. Mas tem várias outras pessoas, né, que a gente vai construindo relações e… pessoas… É muito legal isso, porque… você vai conhecendo, né, as pessoas de diversas formas, né? Mais recentemente, eu tive uma… que eu vou até mostrar para vocês, tocando depois. Ou pode ser, enfim, é a música que eu tinha pensado em fazer. Um dos colegas que é um compositorzão, assim, da história, assim, da música brasileira, que é Gabriel Moura, né? Ele é do Farofa Carioca e fundou isso, aí chamou, né, algumas pessoas para tocarem lá na banda com ele. Entre essas pessoas, eu acho que o mais conhecido é Seu Jorge. E Gabriel é compositor de
90% dos grandes hits que Seu Jorge já fez, que todo mundo conhece, o Brasil inteiro conhece. Então, é interessante você fazer música com pessoas que você, né, de fato, passou a vida inteira, assim, né, tipo, ouvindo, e diz, de lá de longe, né? Tipo, no Rio, assim, pá. Eu morei no Rio também um tempo, mas não cheguei a conhecê-lo e tudo. E aí, anos depois, você encontra o cara, troca uma ideia, toca não sei o quê, e de repente você tá fazendo música junto, né? A canção que a gente lançou aí semana passada chama Mar Aberto Aqui, né? A gente falou de mar bastante hoje, né? Faz sentido, continua aí como forte inspiração. E aí, essa música, ela é esse tipo de lugar, assim, que consegue sintetizar uma felicidade de encontrar pessoas que se admira. Nesse álbum atual também, que eu tô fazendo, tem uma outra parceria de esse é desde criança mesmo. Quando eu era criancinha, aí estávamos aí no meio da maluquice da Bahia, né, em pleno carnaval, os pais levavam crianças para o carnaval, né? E aí ficava lá de cima, assim, olhando, lá de baixo olhando lá para cima, aquela coisa, criança baixinha, lá no trio elétrico lá, que é Armandinho Macedo, né, da guitarra baiana, do trio elétrico, Armandinho, Dodô e Osmar. E aí tive a oportunidade também agora da gente fazer uma parceria desse tipo aí, né, gravar junto na música e tudo. Então, tipo, né, é uma coisa assim que você olha para um lado, olha para o outro e diz, porra, posso morrer. Já fiz um bando de coisa, tá ótimo, vamos embora. Isso é do seu disco novo, Arquitetando o Caos, que você tá falando. Você já sabe o nome. Não, Arquitetando o Caos. A gente vai escutar essa música no final do podcast, mas... Então, antes, eu queria falar dessa sua expansão toda, que você expandiu, vindo da Bahia para São Paulo e atingindo esse estágio de compor música com pessoas que você admira muito, que são importantes no cenário musical. Mas essa expansão aconteceu além do Brasil também, com algumas residências artísticas que você fez, que você viaja e se conecta com músicos de outros países e acaba ficando até longas temporadas, né? Você pode contar algumas dessas viagens ou das mais significativas pra gente? Vamos lá, isso é um prazer gigante, né? Eu, inclusive, tenho que contar para vocês que meu sonho na vida é ficar fazendo isso. É só achar um jeitinho, assim, de ficar só fazendo isso. O que é que você fez? Eu fui para lá, conheci um bando de gente, fiquei fazendo música com eles. Aí depois fui para outro lugar, depois fui... né? Aí eu tô tentando achar um jeito, né? Esse é o meu sonho também, compartilhamos isso. Pois é. E aí... Mas vocês chamam isso de conhecer, assim, de residência artística? O que é residência artística para vocês, por favor? É porque residência artística nas artes, né, é um pouco diferente para cada uma das artes. Sim. Mas as residências artísticas ligadas à música normalmente são para você interagir, né, com artistas e normalmente sempre tem no final uma entrega, né, de alguma criação que acontece. Então, se acontece, você está ali junto com outras pessoas num lugar e nessa de estar nesse lugar com outras pessoas, a gente também tem em geral, um lugar muito bonito, inspirador, né? Várias atividades, várias coisas interessantes que acontecem ali ao mesmo tempo. E muitas vezes tem um resultado final, né? Que é, às vezes, né, uma composição, uma colaboração entre música e artes cênicas, ou, enfim, videoarte com enfim, linguagens de teatro, enfim, e assim vai, né? Mas a maioria dessas relações que a gente está falando são mais informais, né? Tiveram algumas que foram mais formais e tudo. Mas eu acho que a principal que aconteceu comigo mais recentemente, que vale muito a pena falar, foi essa sensação de união, assim, estética, sonora e tudo, que foi a viagem em Cuba, que eu fiz no ano passado. Eu conheço. Para que lugar que você foi lá em Cuba? Eu passei 4 meses, então eu conheci a ilha inteira. Ilha inteira. E eu vejo essa parte, só falando da residência artística também, eu imagino e penso e me inspira quando tem uma imersão cultural,
num lugar diferente, que te inspire de uma forma diferente, que te traga novos elementos, que foi o que aconteceu em Cuba. Você realmente foi para Cuba. E não foi assim, vou ficar uma semana, não. Vamos. Você já colocou umas roupas a mais na mala. Eu já sabia que foi um projeto, assim, muito interessante, né? Porque tinha essa situação de uma possibilidade de ir, mas era uma possibilidade relativamente singela, assim, que era tipo, vou viabilizar a minha ida para lá. Aí eu fiz vários contatos e a gente conseguiu um convite para fazer parte de um evento muito importante lá. É um misto de feira de música com tipo premiação, tipo Grammy, chama Cuba Disco. E aí a ideia era fazer um projeto que apresentasse sínteses musicais entre a música da Bahia e a música de Cuba. Daí o nome do projeto, Cubaiá. Aí essa brincadeira era exatamente de começar a fazer isso. E aí, esses encontros foram rolando de um jeito tão legal, eu fui construindo composições, e aí um dos gênios mestres lá, que é o Julio Montoro, ele foi me apresentando praticamente a toda a cena musical de Cuba, porque ele é um produtor musical já, um músico, produtor musical já super respeitado por lá e fora de lá também. Então, foi assim uma experiência espetacular de ver quão similar, né? A gente começava a tocar umas coisas, aí ele, isso aqui eu conheço, isso aqui acontece ali em Matanzas, é o mesmo ritmo, esse aqui, aqui em Santiago, a gente vai para Santiago fazer. Aí eu encontrei com uma pessoa lá em Santiago, esse foi impressionante, chama Armando Garzón. Armando Garzón, ele tem um álbum inteiro com Pablo Milanês. Você vê o nível desse... Aí eu diz assim, eu me senti naquele Buena Vista Social Club ao vivo ali, com um velhinho de Cuba. Delícia! Cantando músicas lindas, assim, que ninguém dava bola pra ele tava lá quietinho. Aí eu digo, não. Aí a gente começou a achar formas, né, de gravar. Ele disse, eu quero gravar uma música sua. Eu digo, não, você tá brincando. Assim, é tipo assim, o equivalente a você, sei lá, encontrar, sei lá, Elza Soares e dizer, eu quero gravar uma música sua. É esse o nível, né, do negócio, né? Então, assim, são essas experiências muito especiais e únicas, né? Eu tive uma outra experiência também, há um tempo atrás, que foi super relevante também, que foi na Colômbia. Na Colômbia, essa já foi um pouquinho mais organizada. Ela foi feita com um objetivo, assim, de turnê, né? Mas teve, sim, uma residência artística muito especial com os músicos de lá, porque a maneira como a gente organizou a turnê foi fazer músicas com os artistas de lá. Então, não era um show meu, era um show meu com o show, no caso do Lúcio Fayette, que é um gêniozão da música, de uma cidadezinha que chama Pasto, cidadezinha simples, mas ele é um musicão, assim, produtor musical. E ele me pediu as músicas, mandei as músicas. Quando eu cheguei no ensaio, que os músicos da Colômbia, sem ensaiar, primeira vez que estavam tocando as músicas assim, lindamente. Eu disse assim, eu não sei porque que eu ensaio no Brasil. Chega aqui, né, os músicos tocam sempre com esses caras aqui no Brasil, não fica tão bom quanto... É uma brincadeira, né, mas no sentido de que eu fiquei impressionado, assim, com o grau de esmero mesmo, deles tirarem as músicas, de pegarem e ficou assim muito especial, né? E com sotaque colombiano, né? Assim, muitos sotaques, né? Um lugar muito assim amplo, assim, musical também, um lugar grande, né? Tem muitas possibilidades e que é assim como o Brasil, né? Tem esses dois lugares, a comida é muito boa, né? E Cuba, principalmente, assim, as pessoas são muito acolhedoras, né? E vocês dois já tiveram essa experiência de ir para Cuba e eu quero muito ir. E eu Luiz, vejo vai pra assim, Cuba! E eu vejo assim que Cuba imagino o lugar talvez mais musical do mundo. Então, quando você chegou lá, foi o que você imaginava ou teve alguma coisa que te surpreendeu? Tem uma brincadeira de ser o lugar mais musical porque é por metro quadrado, né? Porque é uma ilha relativamente pequena. Então, por metro quadrado, eu acho que faz sentido isso que você está falando. A discografia, né, construída das produções ligadas a Cuba é completamente desproporcional com a população, com a quantidade de pessoas. Estamos falando de menos de 10 milhões de pessoas.
né? Tipo… Sim. E faz um barulho, né? E aí eu achei muito relevante isso, porque, né? É isso, né? É mais ou menos parecido com a população da Bahia, né? Mas olha o tamanho da Bahia, né? E eu acho que musicalmente a coisa que mais me impressionou é quão similar é, quão eu estava parecido, assim, me sentindo literalmente em casa, assim, né? Literalmente assim, tipo… Então, isso me impressionou bastante, assim, que eu tipo assim, velho, esse groove aqui eu já conheço, né? Mas claro que tem coisas diferentes, mas eu acho que a vivacidade da musicalidade cubana é uma coisa, assim, que é muito impressionante, assim, mas mais impressionante para quem não é baiano. Então eu vou precisar ir porque eu quero ficar impressionado, porque eu tô buscando isso e isso é o que me interessa. E agora, essas experiências todas que você buscou em vários lugares e fazendo com diversos parceiros musicais, todas essas diferentes inspirações e influências aparecem nesse seu disco novo, o Arquitetando o Caos? Ou como eles aparecem nesse disco novo? Os álbuns, eles têm essa coisa engraçada, né? Que você tem que formatar eles, né? Botar um envelope, né, naquilo. Você está criando todo dia, tem milhões de coisas que a gente tem que criar, mas a gente tem que, né, botar tudo ali dentro de um envelope, né? Como é que a gente, né, alguma coisa que una tudo aquilo. Então, o projeto do Arquitetando o Caos, ele se iniciou num momento histórico que, assim, né, as primeiras músicas, né, foram sendo compostas num momento histórico que você imaginaria dizer assim, já faz um tempo, as coisas, né, naquela época, assim, era bem no finalzinho de 2019, não sei se vocês lembram o que estava acontecendo aqui no finalzinho de 2019, aqui politicamente no Brasil, não estava muito fácil, mas também no mundo também estava bem complicado, mas além da questão política em si, é uma sensação geral de recrudescimento, assim, da humanidade e tudo. Então, você diz assim, estava naquele momento, então o álbum reflete um pouco essas questões, né? Das angústias humanas no começo desse século XXI, né? É um pouco isso, assim. E aí… artisticamente, no caso, uma direção artística, de arranjo, de coisa, eles têm uma linguagem ali, né, de uma certa… tem algumas coisas, né, como eu já falei, a percussão da Bahia, os ritmos, as polirritmias, elas são essenciais ali para o negócio fluir, mas também tem algumas características de muita sonoridade, digamos assim, ativa, né? Ou seja, tem muita coisa, muitos elementos, muitas guitarras, então é cheio de timbres, né, diferentes e com uma certa… né, várias músicas um pouco frenéticas, né, com muitas coisas. Você começou esse trabalho em 2019… fui criando as primeiras músicas. Porque aí né? logo depois, assim, a gente veio entrar na pandemia, né? Veja bem. O que tava ruim piorou e trouxe, assim, sequelas, né? Que a gente ainda não parou para conversar, né? Então, você compõe algumas músicas desse álbum na pandemia? Durante. Durante. E também a gravação, né? Se iniciou também no finalzinho, né? Então, tudo isso estava muito à flor da pele, assim, né? Então, tem várias canções que tem essa pegada, né? De falar de várias coisas. Talvez aqui tenha mais a ver com esse negócio da pandemia. Eu vou mostrar um pedacinho aqui para vocês, que é… Tava sem planejar, né? Então… Ao vivo para você. Ando cansado de mim, respiro o ar que nos mata, um a um, cada um por si, sangra no fio da navalha. E o que é que pode vir daí? Coisa boa não é. E o coração pede asilo pra sobreviver.
vazio de amor, fronteiras de rancor, e o coração pede asilo pra sobreviver. Me diz no coração o que vai caber. Aí, que lindo. Já fica com o violão aí, porque agora eu gostei, quero te escutar mais. Já aproveita que você tá com o violão, já mostrando essas coisas Acho que é um bom momento pra gente aproveitar e terminar nossa conversa aqui com música e já deixar o convite para uma próxima, né? Porque um super talentoso, acho que tem assunto. Tem assunto, tem liga, vamos que vamos. Só, essa música que você acabou de tocar, qual foi? Chama-se Refugiado Coração. E ela foi feita... Bom, ficou claro na música, né? Sim. A gente tá falando sobre tudo isso que se viveu, né? E como você falou, ainda pouco digerido em algum nível, né? E aí é esse lugar, né? De não ter um lugar, né? De não ter um lugar desses afetos. Porque esse projeto... Eu respiro o ar que nos mata, é isso? É isso, é nesse nível. É nesse nível profundo. Mas tudo isso para contar desse clima, né? Mas tem uma coisa muito legal que é a característica desse álbum, do Arquitetando Caos. Muita gente fica dizendo, tem o lado do caos, né? Que é muito, as pessoas associam com bagunça, com loucura, mas o caos ele tem uma coisa muito relevante. Então, várias mitologias, né, que rolam por aí, orientais, né, afrocentradas também, várias filosofias que entram no campo de ter duas possibilidades, de uma certa dualidade no caos. E é a força criadora do caos que pega esse refrãozinho no final e diz assim, pergunta para você, olha, você pode escolher o que você vai botar no seu coração, né? E o que é que vai caber, né? Escolha aí, vá. Então esse lugar dessa escolha de colocar coisas que podem ser os antídotos, né, para um caos que acontece externamente, é uma brincadeira desse projeto, né, do Arquitetando Caos, que tem esse objetivo de desenvolver um pouquinho o que eu chamo aí de tecnologia social do afeto, né, que é com isso que a gente vai conseguir lidar com esse caos todo. Sim, Nossa, se afetando, né? A gente vai ter que se afetar mesmo. E eu acho que você que está aí em casa pode escolher o que vai entrar no seu coração. E eu sugiro que você acompanhe o Daniel Mann. Vai aparecer aqui em algum momento aqui em cima, onde você pode encontrar Dani Mann e todas essas músicas lindas. E vamos terminar com mais uma música? Você falou de uma música um tempo atrás aí, aqui na entrevista de uma parceria. Mar Aberto Aqui. Como você quer arquitetar isso, meu bem? Você quer ele canta e depois a gente se despede? Acho que a gente se despede aqui e acaba com música e daí você fica com a música no seu coração. Acho que é assim. Então tá bom. Então já sabendo que tem que fazer todas aquelas coisas, né? Tem que ativar. O que temos que ativar no YouTube? Se tiver sininho. Se é que existe ainda, nós não sabemos. A gente Conta trabalha... pra gente, existe sininho? A gente trabalha com o YouTube, mas na verdade a gente não sabe muito bem. A gente grava isso aqui, a gente posta e a gente adora receber as mensagens, mas se tiver sininho, ative o sininho. Se não tiver, fazemos o nosso próprio sininho. Sim. Se inscreva no canal, compartilhe com os amigos e estaremos aqui em breve novamente. Sim, eu adorei hoje aí nossa produção, Paulinho. Estava aí nos ajudando. Gilberto Gil, participação especialíssima. Muito obrigada, Gil. A gente te admira, te segue. Somos aí da legião de fãs. Cadu Aranha. Que trabalha aqui no Teia Podcast Studios, nos estúdios de podcast. Eu adorei, a gente estreou hoje aqui nesse espaço, gostei demais. Você que precisa de um espaço aí de podcast, indico. E ao meu lado aqui o Luiz Reis, muito obrigada. Muito obrigada, Daniel Mann. Obrigado, Dani Mann. Obrigado, Fernanda Potenza. E vamos terminar com o que mais amamos, música. E foi um prazer ter você, Dani Mann, em pessoa aqui com a gente. É uma delícia, vocês são fantásticos. Muito sucesso aí para essa empreitada. E, enfim, um prazerzão gigante estar aqui. Então, Mar Aberto. Mar Aberto Aqui. Mar Aberto Aqui, de Dani Mann com... Minha, de
Matheus Prevot e de Afonso Capelaro. Olê. É isso. Vamos lá. Vamos lá. Já me livrei de ter o gosto do senso comum como um ser que desmama. Só estranhei a cama que me acanhou, pois o sol deitado ali me levantou. Assim desamparou, e o lastro de resistir não se desestrutura. Cozinhei o meu drama, refeição para um, sem certeza do que o sol arquitetou. Inverteu a rotação, toda a canção, um segundo, um deserto, mar aberto aqui. Inverteu a rotação, toda a canção, um segundo, um deserto, mar aberto aqui. Inverteu a rotação, toda a canção, um segundo, um deserto, mar aberto aqui. Mar aberto aqui, mar aberto aqui. Ê, Canimã, Fernanda Poteza, música em pessoa. Beijo, nos vemos em breve. Pronto. Pronto. Entregamos, hein? Ficou bonito. E... Muitas músicas. Obrigado, adorei. Cadu. Obrigado, Paulo. Vocês estão acordados aqui ainda? Geleira aqui. E aí, Tá feedback? ouvindo? Não, tá ouvindo? Tá ouvindo o quê? Tá ouvindo um chiado? Tá ouvindo uma música? Ah, não, o telefone aqui Me tocando. enganou. É o Gil da linha. É o Gil? Que Gil? Da onde você viu que Gil? Caramba, mano. Ba-da-ba-ba-ba.